Ok. Bem-vindo à aula. Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é para dar continuidade àquela aula que nós tivemos sobre reta, sobre determinação de um ponto, ok? Então, nós na aula passada vimos plano de projeção, vimos plano frontal de projeção, que é aquele plano que está na posição vertical, vimos plano horizontal de projeção, que é aquele plano que está na posição horizontal. Vimos a disposição dos planos, como é que resulta no eixo X, não é? Depois fomos vendo aqui os 4 diedros, vimos a disposição dos diedros, vimos a disposição dos planos bissetores e o que significa plano bissetor. Dissemos que plano bissetor é um plano que atravessa 2 setores, daí o nome bissetor, não é? Que atravessa 2 diedros, porque um setor é um diedro. Então, o plano bissetor, ele, ao atravessar os 2 setores, divide-os em partes iguais, em 2 partes iguais, isto é, divide cada setor em 2 partes iguais. Então, nós temos o plano bissetor 1,3, que divide o primeiro e o terceiro diedro em partes iguais, resultando no primeiro octante e segundo octante. Isto é, a metade de um diedro é um octante. Então, temos o primeiro octante, segundo octante, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, o octante é o espaço existente entre um plano bissetor e um semiplano, ok? Pode ser ele horizontal ou frontal, tal como podemos ver. Então, hoje vamos dar continuidade disso. Vimos o que era afastamento. O que é afastamento? Afastamento é a distância do plano frontal de projeção até o objeto. A cota é a distância do plano horizontal de projeção até ao objeto. Então, essas são as definições que nós podemos ter por agora. Ok? Essas são as definições que nós podemos ter por agora. Então, agora vamos aprender uma outra coisa, como projetar o ponto A, por exemplo, com esses dois dados, com afastamento e a cota. Primeiro aspecto que nós devemos ter em mente é que o ponto A, se ele tiver as suas coordenadas dispostas desta maneira, que nós dissemos que de afastamento o ponto A tem 4, o ponto A de afastamento tem 4 centímetros e de cota tem 2 centímetros. Com isso, estamos a querer dizer que o primeiro dado que aparecer é de afastamento, o segundo dado que aparecer é de cota. Se nós tivermos 3 dados, o primeiro vai ser de abscissa, o segundo de afastamento e o terceiro de cota. Então, nós queremos aprender a determinar esses pontos. Primeiro aspecto é, o ponto A está disposto, está no primeiro diedro e no primeiro octante. Como saber se o ponto A está em que espaço ou onde é que se localiza o ponto A? Para nós podermos conhecer a localização do ponto A, temos que olhar para as suas coordenadas e procurar localizá-lo no espaço. Temos aqui A, 4 de afastamento. Vamos ao plano horizontal, colocamos 4 centímetros, 2 de cota para cima, 2. Então, temos aqui a sua interseção resultando no ponto A. Queremos representar já nos planos de projeção, não é? Temos aqui o nosso eixo X. Querendo representar o ponto A nos planos de projeção, tendo ali o eixo X, o que é que nós fazemos? A primeira coisa que nós devemos fazer é pensar, para onde é que nós vamos colocar este afastamento? Para baixo ou para cima? Há um processo chamado processo de rebatimento, em que este plano, vou copiá-lo para poder mostrar devidamente.
Se me permitir, vou apagar estas coisas todas aqui. Eu vou mantê-las sem nenhum problema. Vou apagar apenas os planos bissetores e fico com isto. Há um processo em que, como eu estava a dizer, em que há uma rotação deste ponto, deste plano, ok? Tal como pode ver, há uma rotação, ok? Este é o semiplano horizontal posterior, ele faz esta rotação, ok? Faz esta rotação e vai culminar aqui junto a este plano. O que significa? Significa que este semiplano migrou daqui para aqui e este migrou daqui para aqui. Quero acreditar que viram o processo. Estou a dizer que este passou deste lado para cá e este para baixo. O que significa que eu tenho, a partir deste ponto de separação aqui, porque aqui ainda continua sendo o nosso eixo X, o observador para deste lado e observa a coisa desta maneira. Então, se o observador está deste lado, e nós dissemos que houve um processo de rotação deste gênero, o que é que nós estamos a dizer? Que temos uma cota positiva de 2 está para cima, ok? Uma cota positiva de 2 está para cima. Então, vamos colocar aqui 2 centímetros de cota. Está para cima. E vamos chamar este ponto de A2. E temos ainda aqui, se for anotar,